E aí, galera, tudo certo? Vamos às nossas explicações sobre as questões de história do ano passado da prova do SSA. Bom, se estão dispostos, me acompanhem. Galera, olha, antes das questões em si, eu queria dar algumas explicações pontuais sobre os assuntos que envolvem esses conteúdos, das quais a prova do ano passado versa. Tá? Bom, gente, a questão do mito é muito importante, sabe? Cai sempre. Pode ter certeza que na prova de filosofia vai entrar alguma coisa com relação ao mito. Afinal de contas, a própria filosofia ela surge dentro do pensamento mitológico. O mito era uma explicação até certo ponto racional, até certo ponto lógica, não é? Dentro do contexto do que se tinha como racional e como lógico no princípio dos tempos, para as coisas às quais os homens não tinham ainda respostas críveis, respostas científicas. Então cria-se o mito atende à curiosidade, à necessidade de responder certas questões, por exemplo, de onde vem a chuva, de onde vem o raio, o trovão, o relâmpago. Então, como você não tem uma explicação factível, crível, dita científica, lógica, então o mito ele atende essas necessidades, ele responde a todas essas questões. A partir do momento que você se estabelece isso como algo aceitável. É possível dizer, inclusive, que o mito ele foi um elemento de agregação, um elemento aglutinador. A partir do momento em que os homens se sentiam irmanados, já que os mitos exatamente diziam que as pessoas tinham uma origem comum, eram filhos e vinham do mesmo antepassado, né? O Deus tinha criado. Então toda essa narrativa, muito importante dizer isso, ela tinha uma função sociológica relevante, a função de gerar essa coesão social, tá? Então o mito não é mentira, o mito não é uma invencionice fantasiosa do ponto de vista ilusório, mas sim fazendo todo sentido para as pessoas que estavam inseridas dentro desse contexto. Partindo dessa premissa, ou seja, partindo dessa explicação e dessa visão, nós temos como partir agora para... Gente, olha só, saibam que cultura cai sempre no SSA. A cultura humana e a dimensão cultural do ser humano. Isso vai estar todo ano, pode ter certeza. Entra bastante na perspectiva histórica, nas questões de história, entra bastante também nas questões de filosofia, tá certo? Ou seja, o homem, ele é um ser que produz cultura. A cultura pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos, manifestações, práticas, saberes, costumes, envolve o campo religioso, festivo, esportivo, culinário, o campo da moda, a linguagem. Então, a cultura é uma perspectiva absolutamente plural, ampla, por ser tão importante pelos homens não apenas produzirem a cultura, mas também conseguirem transmitir essa cultura de forma consciente, de forma racional para os seus descendentes, exatamente pela cultura variar bastante, tanto em função do tempo, quanto em função dos valores daquela sociedade, ou seja, do ponto de vista geográfico, se aqui, se na Ásia, se na África, se na Europa, do ponto de vista temporal, se no século XVI, se no século XX, se na década de 90 do século passado, se agora, quanto também do ponto de vista dos valores éticos e morais daquela sociedade, bem como religiosos, a cultura ela vai variar bastante. É por isso que tão múltipla, né, que é a cultura entra todo ano praticamente no exame do SSA. Se não for em história, é em filosofia, quando não nas duas disciplinas. E aí, pessoal, valendo, valendo, valendo? Agora sim. Bom, vamos partir para a resolução das duas questões do SSA 1,
conforme prometi, vamos dar uma olhadinha aqui. A prova foi muito fácil, foi muito simples, muito direta, muito objetivo. Julguei ser de fácil entendimento. Complexidade, no máximo, mediana. Questões relativamente curtas, contando com apoio de textos muito concisos e também de imagens que facilitavam o esclarecimento para o estudante. Olha essa questão aqui. Eu mantive a numeração original, tá? Questão de número 39, lembrando que no SSA1 e no SSA2 são 6 questões de filosofia. No 3 aqui eles aumentam para 8. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem um texto de apoio do Gilberto Dimenstein e temos também uma gravura relativa ao deus Zeus, não é? E uma outra que, por conseguinte, nos remete ao raciocínio lógico. Tá? Tem até um pequeno título aqui que diz Mitos versus Logos. E aí o enunciado fala: atente ao texto e à figura a seguir sobre o pensamento mítico. O texto de Gilberto Dimenstein fala assim: a filosofia se constituiu por meio de uma passagem do mito ao logos, a razão. Antes do surgimento da filosofia, a explicação para as questões humanas era fornecida pelos mitos. Podemos conhecer essas explicações lendo obras como a Odisseia ou a Ilíada de Homero. E aí a pergunta é: com base na figura e na citação acima, o autor ressalta o valor do pensamento mitológico para a explicação acerca das questões humanas. Sobre esse assunto, é correto afirmar que o pensamento mítico provém mais de regras lógicas e racionais de pouco sentido para as questões humanas. Bom, não é verdade, né, gente? O pensamento mítico, ele não provém de regras lógicas e racionais. Ele provém do pensamento abstrato. Ele provém de pensamentos subjetivos. Conforme expliquei, o mito é uma criação humana, é uma narrativa, é uma explicação para fenômenos aos quais os homens exatamente não tinham essa resposta dita científica ou lógica, tá certo? Então a letra A completamente fora de cogitação. Letra B. O mito expressa o conhecimento de que o homem é senhor de si mesmo, de que é independente do mundo conhecido. Absolutamente fora de propósito. É o contrário do que diz a letra B. O mito expressa o conhecimento de que o homem seria dependente, dependente dos deuses, dependente dos seres subjetivos, sobrenaturais, não é? Não independente em si mesmo, mas sim que tinha uma dependência, uma origem exatamente em ancestrais poderosos, enfim, deuses e assim por diante. Então a letra B também não faz sentido algum. Letra C. As explicações fornecidas pelos mitos são incoerentes e sem nenhum sentido. Não é verdade, né, gente? Faz todo sentido para as pessoas que estão inseridas dentro daquele contexto. Não é mentira, não é invencionismo ilógico, não é? Mas sim, como eu disse, respostas para indagações e questões para as quais os homens não tinham ainda a formulação científica adequada. Então, letra C também descartada. Letra D. O pensamento mítico compreende uma forma espontânea de o homem situar-se no mundo e na realidade vivida, dando sentido às questões humanas. Sem dúvida alguma, a letra D extremamente coerente com a definição, com a importância e com o sentido que o mito tem para a filosofia. Letra E. Também vamos desqualificá-la, né? A passagem do mito ao logos se constitui o verdadeiro sentido do pensamento mítico. O pensamento mítico não está fundamentado na passagem para o logos, e sim na sua explicação, que atendia até certo ponto e até certo momento às necessidades dos homens de conhecerem coisas para as quais não tinham ainda o pleno conhecimento. Então, fácil da gente entender, e partimos aqui para a questão seguinte que eu selecionei, fora da sequência, né? É a questão 42. A gente tem uma imagem aqui muito presente também no livro de história que trata do tema da pré-história. Você vê aí o que seria um Homo
Sapiens Sapiens, fazendo aqui artefatos de pedra lascada. Ao fundo, uma tela também remetendo uma alusão à evolução humana. E depois a gravura de uma mulher que está toda enfeitada ali com seus chapéus com várias expressões aí coloridas. Então, a figura da cultura, a questão da cultura, ela é muito presente nas provas do SSA, tá? Então, atente bem para essa dimensão cultural do homem, porque suas relações com a filosofia são praticamente todos os anos exploradas nesse exame. Na gravura diz assim: homem, ser cultural e biológico. Graças ao desenvolvimento de seu psiquismo, o ser humano se tornou ser biológico e cultural ao mesmo tempo. É verdade. Nós temos um instinto animalesco, somos animais. Então, do ponto de vista biológico, temos aquela semelhança com outros seres vivos, mas do ponto de vista cultural, a total singularidade em função da nossa capacidade e condição, não só de produzir a cultura, de aperfeiçoá-la, de modificá-la, de transformá-la, mas também a condição de ensiná-la, perpetuá-la e transmiti-la para as gerações vindouras. Muito embora alguns animais, algumas espécies também transmitam conhecimento para os seus descendentes, seus filhotes, né, as novas gerações, mas só o homem o faz de forma desvinculada do instinto, sim, de forma muito consciente e absolutamente concisa do que está fazendo, da importância do que está fazendo. Aí embaixo fala assim, embaixo da gravura: a cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam uma sociedade. Pequeno fragmento do texto do grande historiador Gilberto Cotrim. Bom, o que está perguntando aqui? A pergunta é a seguinte: sobre a temática do homem como ser cultural e biológico, é correto afirmar que a ação humana se esgota na sua dimensão prática. A ação humana não vai se esgotar num ponto em específico, porque a ação humana transcende um único aspecto. Não é só a questão da religião, não é só a cultura em si, não é só o instinto biológico, não é? Não é só o querer fazer humano. Temos toda uma dimensão psíquica que exatamente nos diferencia dos outros animais. Então, a letra A, completamente fora de cogitação, poder limitar um raio de ação humana como sendo aqui da dimensão prática que prescinde os símbolos. Letra B, a dimensão cultural abrange um amplo conjunto de símbolos. A gente viu isso aqui na gravura, logo abaixo, no textozinho, aliás, logo abaixo da gravura. Então, repetindo a letra B, a dimensão cultural abrange um amplo conjunto de símbolos. Agora, a continuação da frase vai inviabilizá-la, declinando dos valores que modelam a sociedade. O que é isso? Declinar. Declinar é abdicar, ou simplesmente abrir mão. Não querer mais, quer dizer dispensar, tá certo? O que não é verdade. A dimensão cultural realmente abrange, como diz no início da frase, um amplo conjunto de símbolos, mas não declina, não abdica, não abre mão dos valores que modelam a sociedade. Sem sombra de dúvida, a letra B traz o equívoco na segunda metade da frase, aí para frente. Letra C. O homem produz bens simbólicos. Sim, lógico. Que o ajudam a dar significado ao mundo por ele produzido. Muito coerente essa, tá? Mas vamos ver o restante. Letra D. Os valores e as atitudes são irrelevantes. Que é isso? São altamente relevantes no tocante à condição humana e à cultura. E letra E, a cultura está sempre separada do universo. Essas expressões totalizantes, sempre, nunca, jamais, totalmente, nunca, são bem incoerentes do ponto de vista das ciências sociais e das ciências humanas, tá? Elas fecham o discurso, elas fecham os debates, elas não deixam margem para interpretações variadas, para visões distintas, o que nas ciências humanas e nas ciências sociais é bastante perigoso, né? Essa regra não é infalível, aliás, para todas as regras existem exceções. Então, não podemos levar ferro e fogo, isso que eu estou dizendo. Mas sempre que você se deparar com essas questões,
de cunho assim totalizantes, que fecham o debate, costuma estar errado. Tá? Então ficamos com qual letra? A que foi mais coerente? A letra C. Não resta dúvidas aqui que a letra C condiz com tudo aquilo relacionado ao homem como ser cultural e ao mesmo tempo biológico. Então era isso que eu tinha para explicar hoje, galera. Valeu, fiquem com Deus aí e as minhas saudações.